Os fundamentos da ação moral. Esses fundamentos podem ser uma comunidade, ou seja, voltemos para a pergunta, como é que eu devo agir? A resposta a essa pergunta pode ter como fundamento a própria comunidade em que eu vivo. Então, por exemplo, eu faço parte de um determinado grupo social. Aí eu pergunto, como é que eu devo agir diante de tal situação? Eu sigo o costume da minha comunidade. Então, os fundamentos da ação moral estaria o quê? Estaria na comunidade moral. O modo como a comunidade moral estabelece suas normas, suas regras, suas orientações de como deve agir, é essa comunidade que estaria respondendo a pergunta como é que eu devo agir. Mas é possível também deslocar os fundamentos da ética, no lugar de centralizar na comunidade em que se vive, colocar a questão do sujeito moral. Ou seja, o fundamento da ação moral não estaria mais nas pressões da comunidade, nas pressões da sociedade, do contexto social, mas estaria no sujeito que age moralmente. Então a gente deslocaria o fundamento da ação moral, no lugar de colocar na comunidade, colocaríamos no sujeito moral. Aí a gente tem um modo diferente de pensar os fundamentos da ética. Uma outra possibilidade é colocar esses fundamentos em Deus. Ou seja, quando eu me faço a pergunta como devo agir, eu posso encontrar a resposta na comunidade, ela é quem me diz os costumes como eu devo agir, ou então em mim mesmo como sujeito moral, como consciência moral, ou então eu apelaria para uma instância que transcende tanto a comunidade como o sujeito moral, que seria Deus. Então, nós poderíamos sintetizar esses três elementos como possíveis indicativos de fundamentos para a ação moral. Então, toda vez que a gente estiver falando de ética, a gente está se perguntando como devo agir. E a resposta a essa pergunta pode advir ou da comunidade, ou do próprio sujeito moral, ou de Deus. Se for de Deus, a gente precisa o quê? Precisa contar com a revelação. Deus precisa nos revelar como é que nós devemos agir. É por isso que o próprio texto sagrado, não importa a que comunidade esse texto sagrado pertence, esse texto sagrado passa a ser a referência para o agir daquela comunidade. Então aquela comunidade começa a usar uma referência que transcende a própria comunidade. Mas é possível também pensar em comunidades cuja ética é laica. O que seria uma ética de natureza laica? Seria uma ética cujos fundamentos seriam princípios seculares. Ou seja, não estaria mais fundado na palavra de Deus. Estaria fundado ou no próprio sujeito moral ou na comunidade. E é claro que no sujeito moral a gente pode pensar o indivíduo, um determinado ator social, mas a gente pode pensar no sujeito moral também aquele que carrega consigo princípios racionais para o seu agir moral. Agora, esses três fundamentos, comunidade moral, sujeito moral e Deus, leva a essa distinção de uma ética laica, cujos princípios seriam seculares, mas a gente também poderia pensar numa ética cristã. E o que seria essa ética cristã? Seria os princípios sagrados, eles é quem fundamentaria o modo como devo agir, e aí esses princípios sagrados estariam associados à palavra de Deus e, particularmente, à revelação dessa palavra por meio de Jesus. Então vejam bem, nós que estamos aqui estudando filosofia, nós que estamos aqui pensando, concebendo como é que a ética se estrutura na sociedade, a gente poderia caminhar ou numa perspectiva laica, desprovido de princípios transcendentais, desprovido de princípios divinos, desprovido da palavra de Deus, ou a gente situaria a ética no campo da palavra de Deus, e particularmente no âmbito da cristandade. Então vejam como nós, enquanto estudantes de teologia, precisamos de compreender a questão da ética a partir de seus fundamentos. Então a gente não pode se estranhar em pensar que pessoas agem segundo sua própria vontade, ou segundo uma vontade racional que é comum a todos os sujeitos, ou segundo a vontade de Deus, ou segundo a vontade da comunidade que ele faz parte. Então, nós precisamos situar bem essa problemática para poder a gente compreender por que as pessoas agem de tal e tal forma. É possível até a gente encontrar pessoas
que misture tudo isso. Ora, age segundo sua própria vontade, ora, age segundo a comunidade que faz parte, ora, age segundo a vontade de Deus. Mas as pessoas também podem se dirigir na perspectiva de encontrar um fundamento para a sua ação. Então, são essas questões iniciais que são de extrema importância para a gente compreender os fundamentos da ética. Não pensemos a ética simplesmente considerando os costumes, os diferentes modos de agir. É preciso se perguntar pelos seus fundamentos. E se esses fundamentos podem ser, ora, a comunidade, ora, o sujeito, ora, Deus.